Existe um silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. Quando o passado se materializa bem na sua frente, implorando por uma nova chance. Olá a todos. Que bom ter vocês aqui. Espero que esta história os prenda. Por favor, se inscrevam e liguem as notificações para não perderem nada. Michael ocupava a sua mesa. Adiantado em 15 minutos, ao encontro marcado, escolheu um ponto vantajoso junto à janela. Solicitou um expresso puro e fixou a atenção no fluxo da rua, como quem vê o entorno, mas não se inclui. Sua expressão era de calma. Contudo, no fundo de seus olhos, jaziam marcas de angústia antiga, agora sob rédeas firmes. A xícara fumegante aguardava intocada, esfriando devagar, enquanto ele rodava um anel de prata, um gesto inquieto que jamais abandonou ao abrir-se a porta do café. O tilintar do sino revelou sua vinda. Michael já reconheceu Lisa antes de sequer virar a face. A silhueta dela ainda lhe era familiar. Mesmo após os anos que os separaram, ele levantou o olhar sem emoção, tal qual quem revê uma cena conhecida, e acenou de leve com a cabeça. Lisa hesitou por um instante ao ver Lu. Respirou fundo e caminhou até sua mesa. Michael não se mexeu, os braços cruzados sobre o tórax, observando seu andar e os vincos em sua face, que pareciam mais profundos do que a passagem do tempo sugeriria. Ela sentou-se na cadeira desocupada. Inquietude. Arrumou a bolsa e pousou as mãos na mesa fria. Ficaram imóveis por momentos que se estenderam como eternidade, dois estranhos conectados, respirando o mesmo ambiente, mas divididos por um vale de lembranças. Lisa quebrou o silêncio primeiro, expressando gratidão por ele aceitar encontrar lá. Michael moveu a cabeça. Sam falar. Ele viera para ouvir, não para dar apoio. Lisa então admitiu que precisava, acima de tudo, aliviar o peso que sentia há muito em seu coração. As palavras surgiram com esforço, cada pedaço calculado para não reabrir antigas dores. Michael permaneceu lá, atento, mas mantendo uma proteção invisível e inquebrável. Ele entendia o que era dito, mas sem a resposta de quem ainda sofre. Enquanto ela falava, ele dividia o foco entre o rosto dela e o burburinho da rua. Observava pedestres, carros velozes, casais apaixonados. Por dentro, sua memória percorria o caminho sinuoso que os trouxe àquele ponto. A fala de Lisa parecia um som distante, unindo-se a recordações que ele preferiria ter apagado. Ela mencionou o passar do tempo, as tentativas frustradas de seguir em frente, a culpa constante. Michael continuava a escutar, sereno, com uma quietude que era mais forte que qualquer crítica. Entre lágrimas reprimidas e suspiros agitados, Lisa buscava aliviar a angústia que a devorava. No entanto, Michael não ofereceu facilidades, nem sugeriu que diminuiria a carga emocional dela. Um garçom do estabelecimento aproximou-se, apresentando o menu. Lisa pediu só água. Michael fez um gesto negativo. Seu café inicial ainda cheio. O relógio ali parecia girar em outro ritmo, ignorando a correria da cidade. Para os dois, não era meramente um encontro, mas um ajuste de contas íntimo que não admitia trivialidades. Lisa disse que sabia que ele não lhe devia nada, que aceitaria sua raiva, mas que precisava encará-lo e implorar por perdão. Michael soltou o ar. Relaxou os braços e repousou os cotovelos na mesa. Curvando-se. Ela interpretou isso como uma abertura, mas ele apenas afirmou, com um tom calmo e firme, que ela podia expressar-se. Não havia ressentimento, nem afeto. Era a fala de alguém pronto para compreender, mas nunca para retornar. Lisa começou a chorar. Segurando o copo de vidro como se fosse sua última salvação, Michael desviou os olhos por um momento. Observou um abraço através da janela
e depois a fitou novamente. Ela percebeu e, com um sorriso triste, comentou que ele estava muito bem. Ele apenas levantou uma sobrancelha, reconhecendo para si que, sim, conseguiu prosperar onde antes existia apenas vazio. O silêncio retornou. Até que ela, impulsionada, perguntou se ele ainda sentia ressentimento. Michael hesitou. Pensou e respondeu com sinceridade, dura. Afirmou que não era rancor, mas uma completa falta de vontade de reviver o que ficou para trás. Explicou que algumas feridas deixam de doer, mas a cicatriz permanece. Lisa abaixou a cabeça. Os dedos brancos de tanto apertar o copo. Enquanto ele se reclinava outra vez, ela tentou continuar, mas a fala sumiu. Michael, percebendo o constrangimento, esperou com calma, até que ela se acalmasse. Em volta, a vida do café seguia. Pratos tilintando. Diálogos diversos. Passos apressados. Para os dois, cada instante era pesado. Cada frase continha narrativas ocultas. E assim ficaram, um de frente para o outro. Feições marcadas pelas decisões. Num ambiente onde o passado se mostrava presente, Lisa puxou o ar. Como quem está prestes a mergulhar no desconhecido. Michael manteve o olhar fixo, esperando sem criticar, apenas aguardando. Foi então que ela começou a contar. As palavras surgiam vagarosas, carregadas. Admitiu que não havia desculpas, que o perdão era quase impossível, mas precisava expor a realidade nua, sem disfarces. Revelou que a conexão com Gregory começou de forma inocente. Ou era o que ela se convencia. Contou que no trabalho eles passavam muito tempo juntos em tarefas e deslocamentos. No começo, era só um colega. Alguém para compartilhar risadas sobre os desafios do escritório. Contudo, aos poucos, esses encontros se tornaram o ponto alto de sua semana. Uma saída para um vazio e um cansaço no casamento que ela nem havia notado. Michael escutava sem cortar. Sua expressão indecifrável, como se já soubesse a história. Mas avaliasse a honestidade dela. Lisa descreveu como se sentia ignorada na relação, não responsabilizava ninguém em particular, mas mencionou a deterioração gradual que nenhum dos dois conseguiu enfrentar. Gregory apareceu como uma atração arriscada, falando o que ela desejava escutar em seus momentos de fragilidade. Detalhou que tudo teve início com mensagens à noite e convites para cafés informais. Garantiu que nunca quis ir mais longe, pensando ser uma amizade revitalizante. No entanto, com o tempo, percebeu o laço se aprofundando. Começou a viver pelas alertas do telefone, pelas conversas sobre arte que já não tinha com Michael. Ele não demonstrou reação, apenas assimilou enquanto Lisa desvendava a trama dos acontecimentos. Narrou que o beijo inicial aconteceu após um evento da empresa, a sós no estacionamento deserto. Foi rápido, impulsivo, mas desfez sua última proteção. Em seguida, as falsidades surgiram, horas extras fictícias, almoços estendidos, viagens imaginárias. Lisa parou, enxugou o rosto tentando afastar o constrangimento e continuou. Reconheceu a reputação de Gregory como sedutor, que já vira outras mulheres caírem na mesma armadilha, mas se persuadiu de que eles eram únicos. Confessou o anseio por se sentir cobiçada, a fantasia de ser jovem, a fuga da pessoa em que se transformara. Michael pegou a xícara, mas não bebeu. Apertou a porcelana com vigor, os olhos fixos nela. Presente mais protegido. Lisa expôs que a infidelidade se estendeu por quase um ano, 12 meses dividida entre a segurança do casamento e a empolgação secreta, repleta de remorso. A voz falhou, mas ela não parou. Necessitava se aliviar. Contou que, no fim, notou o desinteresse de Gregory, que para ele era apenas outra vitória. Mesmo assim,
Sentia-se encurralada, incapaz de terminar, talvez por receio ou falta de coragem. Encarou Michael e recordou o desfecho terrível ele, a flagrando em sua própria residência. Detalhou a feição dele naquele momento, uma mescla de espanto e dor que a perseguia. Naquele segundo, soube que destruíra não apenas o matrimônio, mas sua própria essência. Michael se mexeu na cadeira, inquieto. Como se a lembrança física lhe causasse dor, Lisa aguardou e prosseguiu. Descreveu o desmoronamento seguinte. Ele a instruiu a partir e ela o fez, levando quase nada. Reconheceu que mereceu a expulsão. Mereceu o sofrimento. Mas a culpa aumentou como uma sombra. Ele apertava o copo. Tentando segurar o choro, Michael inspirava profundamente, buscando manter a calma. Ela disse que dedicou anos tentando entender como permitiu aquilo, como pôs em risco uma existência inteira por um romance tão superficial. Finalizou dizendo que não procurava justificativas, apenas queria que ele conhecesse a história completa. Aceitando toda a culpa, Michael ficou parado, assimilando cada informação que, mesmo antiga, agora parecia final. Lisa suspirou, encerrando sua narrativa, e silenciou, aguardando uma reação. Ele permaneceu sem se mover, enquanto ela chorava baixinho. A carga daquelas verdades pairava como um vapor denso. Ele se inclinou para trás e cruzou os braços de novo, restaurando suas barreiras. Lisa procurava por qualquer indício. Contudo, Michael mantinha a tranquilidade de quem converteu o sofrimento em aprendizado. Não suportando mais a quietude, ela recomeçou a falar sobre o que veio depois. Relatou que, ao fechar a porta naquele dia, deixou sua essência para trás, viveu de favor. Alugou um apartamento modesto. Existiu sem propósito. Esforçou-se para preencher o vazio com atividades, mas a culpa era uma hóspede permanente. Admitiu ter tentado novos relacionamentos, querendo demonstrar que podia encontrar alegria, mas em cada pessoa enxergava Michael. Os hábitos dele, antes despercebidos, agora faziam uma falta enorme. Somente na ausência dele percebeu seu real valor, a imprudência de procurar externamente o que já possuía em seu lar. Michael escutava, com a expressão imutável. Lisa disse que a solidão se tornou sua companheira. Mesmo com sucesso e beleza, sentia um vazio profundo. As noites, antes divididas, agora eram silenciosas e cheias de recordações do que havia perdido. As viagens profissionais ficaram sem sentido. Ninguém ligava. Ninguém aguardava com a refeição. Enquanto ela falava, Michael mexia no anel que guardava no bolso. Um costume antigo. Ele refletiu sobre sua própria trajetória, diferente dela. Ele não se isolou. Ao se ver sozinho, optou por viver plenamente, aceitou convites, explorou novos locais, reviveu velhos interesses e compreendeu que, mesmo com a idade, havia um porvir. Teve relações amorosas, algumas breves, outras duradouras. Mas todas lhe mostraram que a alegria não dependia de um matrimônio desfeito. Aprendeu a valorizar sua própria presença, a não necessitar de validação externa. Essa transformação era clara agora. Diante de Lisa, estava um homem diferente. Refeito das cinzas, Lisa o fitou com um vestígio de esperança melancólica. Afirmou saber que o passado não retorna, mas pensava que poderiam tentar um recomeço. Mais maduros, Michael inspirou fundo. Inclinou-se para a frente e a encarou. Lisa segurou a respiração. Com total serenidade, ele pronunciou, não. Não com raiva, nem amargura, mas com a convicção de quem entende seu valor. Explicou que as decisões geram resultados permanentes, disse que aprendeu que perdoar não significa apagar e que o sentimento que nutria já não existia. Lisa chorou sem contenção. Ele prosseguiu,
desejando-lhe alegria e tranquilidade verdadeiras, mas declarando que aquela fase estava encerrada. Não existia base para erguer algo novo sobre escombros tão profundos. Lisa tentou argumentar. Pediu que ele ponderasse. Michael recusou com delicadeza. Ele já havia refletido por um lustro. Se quisesse reatar, teria feito. Ela cobriu o rosto. Inspirou e se levantou lentamente. Michael também se ergueu, observando-a pegar a bolsa, com a expressão de desamparo. Ela perguntou: "Você me perdoa, de coração?" Michael confirmou com um leve aceno. Ele permaneceu de pé enquanto ela deixava o café, curvada pela carga de suas escolhas. Ele ficou ali por mais alguns instantes, observando a via, sem rancor, sem desejo de retaliação. Apenas a certeza de que a existência prossegue. Pagou a despesa e partiu, deixando para trás aquele trecho penoso, mas essencial. Caminhou pela calçada, sentindo-se leve, livre de um fardo, que finalmente permaneceu naquela mesa. Cruzou a rua em direção ao veículo. Antes de alcançar o destino, escutou seu nome. Aquela voz suave era inconfundível. Ele sorriu e se virou para encontrar Clara, que o acolheu num abraço firme. Clara, que ele havia conhecido em um evento de literatura 2 anos antes, surgiu quando ele acreditava que o afeto havia terminado. Ela também carregava suas próprias tristezas, viúva de um imprevisto. Ambos viviam com a mesma prudência. Começaram com afinidades literárias. Depois a vida, até que se tornaram inseparáveis. Ela segurou sua mão e questionou sobre o encontro. Michael a olhou com a calma de quem superou o passado e afirmou que foi preciso, mas que sua realidade estava ali. Junto dela, Clara, serena, não solicitou pormenores. Honrando o espaço dele, entraram no automóvel e seguiram para o restaurante predileto, um local modesto onde podiam sorrir sem a sombra do que passou. Durante o jantar, Michael percebeu como Clara o completava. Era um carinho distinto, sem a obrigação de justificar algo, livre e espontâneo. Ao ver Clara discorrer sobre seu livro, ele compreendeu que havia transcendido tudo, não por ter esquecido, mas por aceitar. O que ficou para trás formou sua identidade, mas não determinava seu amanhã. Mais tarde, passearam pelo parque próximo, Clara, de mãos dadas com ele. Em um silêncio acolhedor, Michael sorriu. Refletindo sobre as reviravoltas da sorte, pensou que jamais voltaria a confiar. E lá estava ele, entregue e contente. Clara parou e, com aquele olhar que o desarma, perguntou se selariam a data do matrimônio para o próximo mês. Michael riu. Beijou a testa dela e confirmou. Não havia motivo para protelar a alegria. Ela sorriu e apertou a mão dele. Ele ponderou que, embora certos caminhos se encerrem para sempre, a existência sempre oferece novas perspectivas. Na manhã seguinte, despertaram lado a lado. Michael preparou o café enquanto Clara revisava mensagens. Ela questionou sobre o final de semana e ele propôs a chácara, seu retiro particular. Ela concordou e, antes de partir, deu-lhe um abraço prolongado, carregado de sentido. Quando ela saiu, ele observou a sala. Nenhuma ausência. Dirigiu-se à estante. Escolheu um livro e sentou-se para ler. Em paz. Compreendia por fim que o passado serve de aprendizado, não de condenação, sem grandes conflitos. Michael prosseguia, sabendo que as marcas permanecem, mas o afeto genuíno sempre se renova. Muito obrigado por acompanhar esta narrativa. Se o tema ressoou com você, cadastre-se e ative os avisos para não perder nenhum conteúdo. Até mais.